Eu vou pedir para nós orarmos mais uma vez, pois é um tema muito importante, eu não me sinto capaz de passá-lo, então que Deus nos abençoe. Pai querido, muito obrigado pelo privilégio de sermos co-obreiros teus. Não somos dignos, não merecemos esse belíssimo cargo, mas o Senhor nos deu para a nossa própria salvação, para a nossa própria vida espiritual. Nós queremos pedir agora, Pai, a presença do Espírito Santo nesta conexão, na casa e no ambiente onde cada um está ouvindo, abençoando para que todos possam ouvir o que será passado, e que o Senhor inspire a minha mente para falar conforme a tua vontade, e dos ouvintes para ouvir com ouvidos atentos, para que possamos aprender sobre esse tema, que o Senhor nos ensine. Em nome de Jesus. Amém. Bom, esse é um tema que eu tenho me interessado muito mais, principalmente depois que eu entrei para esse ministério, né, a Adventist Pioneer Library. E ali a gente foi republicado já alguns livros que falam sobre o tema, e depois que eu li eles, eu fiquei muito empolgado e comecei a gostar mais deste assunto. Sou apenas um iniciante, mas quero cada vez mais me aprofundar nisso, porque realmente é algo muito necessário para nós nesse período. E eu sempre me perguntava como que nós pregaríamos as 3 mensagens angélicas. Eu entendi aquilo ali apenas que eu teria que sair lendo, né, aquelas mensagens para as pessoas. Como tornar isso mais prático, mais vivo para a realidade delas? É algo bem realmente difícil, né? Então, e depois que eu realmente pude me aprofundar sobre esse tema, eu vi que essa mensagem, ela realmente faz parte, né, das 3 mensagens angélicas. Quando a gente vai falar dos pecados de Babilônia, dos erros de Babilônia, a gente vai realmente ter que falar sobre esse tema, vai ter que entender esse tema. Quando a gente chamar as pessoas para sair de Babilônia, a gente vai chamá-las com uma advertência clara, mas também mostrando os pecados de Babilônia, e esse tema está com certeza relacionado com tudo isso. Não posso dizer que é o único, é o todo da mensagem dos 3 anjos, não é. Sabemos que tem outros pontos importantes, mas é um deles também. Eu vou estar compartilhando a minha tela com vocês, para vocês acompanharem, mas eu precisarei que o anfitrião veja para mim. Pronto. Deixa eu... Aqui. Todos estão vendo? Sim. Sim. Tá bom. Não. Não, Bom. Jéssica. Quem que não está vendo? A Jéssica. Bom, Só deve ser algum problema técnico lá, porque... Sim. Então, vou prosseguir. Pode prosseguir. Ok. Bom, eu gostaria de começar... a gente gosta desse assunto de profecias, então eu tenho certeza que muitos estão familiarizados do que está acontecendo no mundo. Antes mesmo de acontecer essa crise que nós estamos vivendo, essa pandemia, a gente sabe que muitos sinais já estavam bem claros diante de nós, desde ali da encíclica papal, Laudato Si, falando sobre o descanso dominical, desde também da visita do pontífice ao Congresso americano. Essas coisas realmente nos alertaram a entender que os eventos finais estariam próximos. Mas após essa grande pandemia, eu acredito que tudo isso que já era bem evidente se intensificou, né? E eu poderia aqui citar vários jornais, várias revistas falando sobre a perda de liberdade, o uso das grandes empresas realmente buscando ter acesso à nossa localização do celular e outras coisas que já acontecem, mostrando que, na verdade, há sim uma grande perca realmente da nossa liberdade, a nossa privacidade, em troca de segurança, em troca de saúde.
Mas hoje eu não vou focar nisso, porque isso já também é bastante falado por aí. Nós vimos também muitos falando de uma necessidade de uma constituição global devido a uma pandemia global. Soluções locais não seriam suficientes, mas sim realmente que uma solução viesse de cima para baixo para atingir todos os lugares. Vimos também o uso errado do poder de muitos lugares, inclusive aqui no meu estado, né? No meu estado teve 2 decretos municipais de diferentes cidades aqui, onde um deles liberava o culto religioso apenas aos domingos. Logo depois foi revogado isso, e também um decreto reconhecendo uma cidade de Ladário, como uma cidade cristã, e por isso instituindo o decreto de oração e jejum pela pandemia. E a gente olhar isso, a gente realmente, aqueles que estão atentos ao assunto de liberdade religiosa, já dá um frio na espinha, fala, olha, as coisas estão começando a vir à tona. Mas hoje eu quero chamar a atenção para duas coisas aqui. O primeiro, não foi o único prefeito canadense, houve um outro prefeito lá também. As mesmas frases estão sendo ditas por diferentes pessoas ao redor Do YouTube já aparece. ele dá uma sugestão de que que tudo fosse fechado aos domingos, como um dia para relembrar, né, isso tudo que nós Lasqueira para o celular lá. Não está sendo suficiente. Irmão Marlon, seu áudio está cortando. prefeito, né? E isso não foi a única coisa. O que mais me chamou a atenção foi agora no site Crisis Magazine, que traz aqui algo muito importante para eles, né? Falando sobre trazer de volta as leis azuis. Todos conhecem que as leis azuis são leis que realmente pararam de ser, elas existem, mas pararam de ser efetivadas, de ser executada, de ser cumprida, e elas dizem respeito também às leis dominicais. Então, ele dá essa sugestão aqui, e alguns pontos eu quero ler com vocês. Foi traduzido, tive que traduzir, eu vi ela hoje, então tive que traduzir do Google Tradutor para ser rápido. Talvez tenha alguma outra frase não tão clara, mas vamos lá. Nos Estados Unidos, no 7º dia da semana, muitos acreditam que Sabbath seria o domingo, né? O comércio e a indústria parecem suspensos em todo o país. Todo barulho cessa, uma paz profunda, ou melhor, uma espécie de contemplação solene toma o seu lugar. A alma recupera o seu próprio domínio e se dedica à meditação. Aqui eles estão falando a respeito... é o começo ali da frase que traz esse link como o início do artigo, né? E depois aqui vem trazendo assim, ó. Não obstante, os americanos, naqueles primeiros dias da quarentena, depois que a névoa de sua compulsão pela Netflix havia evaporado, acordaram com uma apreciação surpresa pelo que as gerações anteriores haviam considerado normais, leis dominicais, também conhecido como leis azuis. Quando os Estados Unidos voltarem à normalidade, devemos considerar essas leis e seus múltiplos benefícios novamente. Então, a vinda desse Covid, essa parada obrigatória praticamente no mundo inteiro, fez muitos lembrarem das leis dominicais que já existiram nos Estados Unidos e em outros lugares também. E realmente eles falaram, opa, talvez, quem sabe, nós devemos voltar a dar atenção a este ponto também. Quem sabe as leis azuis, e aqui, numa outra parte do texto, ele fala, não citando esse texto, mas como, relembrando isso, falando sobre os marcos antigos que as antigas gerações colocaram, a gente realmente parou de executar isso e a gente não pergunta o porquê.
falando como se os nossos pais antigos que colocaram as leis dominicais nos Estados Unidos e outros lugares estavam pensando no bem da humanidade e era algo bom, e a gente, por causa do capitalismo, por causa da sede ao dinheiro, a gente parou de dar atenção a essas leis e hoje a gente vive uma vida atropelada, e isso com certeza é prejudicial às pessoas. Isso, lógico, né? Eles falando aqui. Outra parte diz assim: o reconhecimento das recompensas do sábado, e eles falam sábado, mas estão querendo dizer domingo, não se limita apenas aos cristãos, como o Papa Francisco, que em uma entrevista em 2018 declarou: um dia na semana, isso é o mínimo, por gratidão, para adorar a Deus, passar tempo com a família, brincar, fazer todas essas coisas. Nós não somos máquinas. Jay, advogado da cidade de Nova York, em um artigo de 7 de maio no The Washington Post, que é um dos principais jornais de lá, argumenta que a observância do sábado judaico traz separação e equilíbrio saudáveis. Ele explica: quando os judeus santificam os sábados santificam, estão fazendo um ato consciente de separação. No mais elementar, o Shabat é sobre separar o profano do sagrado. A semana de trabalho do sábado. Shabat é sobre equilíbrio, ou, para poder usar uma palavra moderna, atenção plena. Não podemos nos recarregar através de uma porta USB. E o que é interessante, ele traz aqui uma visão muito religiosa sobre esse dia de descanso, que ele chama Shabbat, o Sabbath, que na palavra ela quer dizer realmente descanso, mas falando sobre a santificação do domingo, eles trazem todos os benefícios que nós proclamamos a respeito do sábado. E é interessante que o que eles trazem nesse texto é muito religioso e que, se nós não conhecêssemos essa profecia, dificilmente a gente iria acreditar que isso não é bom para nós. Aqui, continuando. No culto a Deus e no reconhecimento da sua bondade na criação, o homem percebe sua própria bondade criada e a bondade do mundo que ele habita, incluindo sua nação peculiar. Por sua vez, isso o direciona para os deveres cívicos, de amar e servir aos vizinhos no ato de mordomia. Ele sente a necessidade urgente de instilar a moralidade na democracia por meio da religião. Isso aqui, vocês vão entender um pouco mais para frente do sermão, que é algo muito crítico, porque eles mostram que a guarda do domingo seria para o bem civil, né, para o bem da nação, porque nos faria voltar a entender os deveres civis de amar e servir os vizinhos, e que, por causa disso, a gente deveria aqui fazer o quê? Realmente incentivar isso, uma democracia, por meio da religião. Usar a religião ou usar o Estado para fazer algo que a religião deveria fazer. Os Estados Unidos, em prol do seu próprio bem-estar emocional e espiritual, em prol de sua própria sanidade, precisam restaurar as leis azuis. Então, esse artigo realmente chama os Estados Unidos para restaurar as leis que hoje não estão mais em execuções, mas que existem. As leis azuis podem limitar a liberdade, mas apenas a liberdade ao consumo ilimitado. Se promulgamos de maneira prudente e focada, eles podem cultivar a virtude, fortalecer a vizinhança e proteger as pequenas empresas. Mais importante, eles podem ajudar a promover a oração e a paz, agora, quando os Estados Unidos mais precisam delas. Então, meus queridos, o que eu queria com esse artigo, eu quero que vocês leiam depois, quem sabe, eu coloquei ali, ó, quem quiser tirar uma foto da tela, quem quiser anotar, é algo muito importante vocês lerem depois, colocam no Google Tradutor lá, eles vai traduzir para vocês, vão conseguir entender. Marcos, uma pergunta. Claro. Essa revista, qual é o nível de alcance dela nos Estados Unidos, ou não sei onde Olha, é essa revista? eu não tenho esse conhecimento para te passar, tá? Tá. Não tenho esse conhecimento para te passar. Poderia ter feito essa pesquisa, mas não pensei nessa possibilidade. É uma boa sugestão. Okay? Para a gente saber até onde essa ideia está sendo promovida, né? Claro, a gente sabe que está sendo muito promovida, mas até onde essa revista alcança. Mas tudo bem. Vou ver se eu procuro.
de fato, a gente vê que esse não é o único meio. Eu peguei uma revista, a gente tem sites muito fortes na Europa que proclamam isso. Você vê até prefeitos, eu mostrei tem um outro prefeito falando sobre isso lá no Canadá. Inclusive, eu queria falar contigo, foi bem na hora que você falou do prefeito, que cortou. A gente não ouviu direito o que você falou do prefeito. Ah, tá, entendi. Então, aqui fala desse prefeito lá no Canadá, que ele disse que era que, depois que nós erradicarmos o Covid-19, ele daria a sugestão de tudo ser fechado aos domingos, de novo, né? Porque aconteceu isso devido ao Covid, né? Para que nós pudéssemos apreciar a importância de uma pausa nas nossas vidas ocupadas e realmente apreciar aquilo que tem real significado. Isso, o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma agradeceria isso. Então, esse é um prefeito de uma cidade lá do Canadá, não foi o único prefeito, foram outros falando sobre isso. Então, é o Twitter dele, né? Isso, esse é o Twitter dele, exatamente. Você vê que o alcance é grande. Só para você ter uma ideia, só de curtidas, a gente sabe que curtida é muito menor de pessoas que viram, foram 4,7 mil pessoas. É um prefeito, é uma pessoa pública. Então, isso eu tirei o print, tá? Do próprio Twitter dele. Uhum. Existem outros, mas o foco aqui não era realmente trazer isso à larga, porque a gente sabe que isso está sendo agora, começando a ser mais fermentado devido ao Covid-19 e será cada vez mais. E que vai ser isso, né? Artigos, palestras, pessoas ativando isso na mente das pessoas, e elas vão começar a falar mais sobre isso até que o próprio povo vai pedir às autoridades para proclamar as leis dominicais, ao começar pelos Estados Unidos. Mas, enfim, então o que a gente precisa entender disso, meus amigos? O que a gente vai falar? Ué, eu caí sozinho, então. Oi? Pode continuar, foi um microfone aberto. Tá bom. Então, assim, a gente precisa entender o que nós vamos falar. Porque, amigos, vocês podem ver aqui que os argumentos são muito fortes e são justamente o que nós falaríamos a respeito do sábado. E se nós falarmos somente, não, gente, não é o domingo, é o sábado, se esse for apenas o nosso discurso, que é importante e vai ter que ser dito, com certeza, mas a gente vai estar falando assim, bom, se fosse, então, um decreto sabático em vez de um decreto dominical, estaria tudo bem. Mas nós sabemos, ou deveríamos saber, que não está tudo bem. Se fosse um decreto sabático, seria tão errado, e nós, adventistas dos 7º dias, deveríamos combater isso como se combatêssemos agora o domingo. O problema não é só o domingo, com certeza, vamos falar sobre o sábado, vamos falar sobre o verdadeiro dia de adoração a Deus, e esse falso sábado colocado na mente dos cristãos e dos povos, com certeza, isso faz parte da terceira mensagem angélica, mas existe algo mais enraizado que nós precisamos trazer. Então, esse é o objetivo do sermão de hoje, realmente trazer princípios de liberdade religiosa, não só, todo mundo pode professar a religião que quer, é um pouco mais profundo do que isso. Então, eu convido a gente aí para estarmos dialogando sobre isso. Se alguém quiser fazer algum comentário, pode fazer, tá bom? Mas aqui em Eclesiastes, aqueles que quiserem abrir a Bíblia ou acompanhar comigo, Eclesiastes 3:15, diz assim: assim, tudo o que há já havia existido, e o que será já existiu antigamente. Aqui a gente vê a importância da história. A história, ela é o laboratório do ser humano. Se nós queremos estudar algum produto, se nós queremos realmente ver, eu quero ver o que tem nesta água, eu quero ver o que tem, a gente leva o produto para o laboratório e a gente precisa analisar por um período de tempo o comportamento daquela molécula, célula, organismo, seja o que for, e então ver ali, digamos assim, a história dela, para ver como ela se comporta. E devido a isso, a gente consegue fazer projeções futuras devido à história. E a história, claro, corretamente contada, é o laboratório do ser humano. A carne pecaminosa sempre existiu. E a história conta os resultados, um laboratório da carne pecaminosa. Então, com a boa história, temos muito que aprender, com certeza. E é isso que nós vamos falar um pouquinho hoje também.
Primeiro, eu quero instituir a vocês como é o governo do céu e como é o governo que Satanás quer colocar. Isso é muito importante para que nós possamos compreender, não só para o nosso governo civil, mas para todos aqueles que lideram alguma instituição, lideram algum lugar, para que possamos instituir como é feito no céu, fazer também na onde a gente está, mesmo que seja o governo da própria vida, para aqueles que são solteiros, mesmo que seja o governo do lar, uma instituição, uma empresa, isso é muito importante. Patriarcas e Profetas, página 8. Sendo a lei do amor o fundamento do governo de Deus, a felicidade de todos os seres inteligentes depende da perfeita harmonia dos seus grandes princípios de justiça. Deus deseja de todas suas criaturas o serviço de amor, serviço que brote de uma apreciação do seu caráter. Ele não tem prazer na obediência forçada, e a todos concede vontade livre para que possam prestar serviço voluntário. Esse é o governo do céu. Olha só, não é tão suave a gente ler isso? Não é tão belo a gente contemplar e ver que Deus não quer nada forçado da minha parte? Que Ele quer apenas um serviço voluntário, um amor, algo voluntário? Então, como nós devemos exigir amor, por exemplo, os cônjuges um dos outros? Um serviço voluntário, não obrigação. Como os pais, lógico que tem a questão da autoridade que deve ser imposta até certo ano de tempo de idade, mas também sempre incentivá-los a fazer um serviço voluntário. Nas instituições, empresas, é importante isso, né? Para que possamos entender que o governo do céu não é baseado na obediência forçada, mas numa obediência assim, inteligente, que mostra assim, ambos os lados de obedecer e desobedecer, mas que concede vontade livre. Agora, num outro texto aqui no Grande Conflito, diz assim: Deus nunca força a vontade ou a consciência, porém, o recurso constante de Satanás para alcançar domínio sobre os que, de outra maneira, não pode seduzir, é o constrangimento pela crueldade, por meio do medo ou da força. Procura reger a consciência e conseguir para si mesmo homenagem. Para realizar isso, opera tanto pelas autoridades eclesiásticas como pelas seculares. Queridos, todas as vezes que nós mesmos tentarmos forçar a obediência de alguém, tentarmos forçar isso, nós estamos realmente agindo como Satanás. E a gente vê que na história muitos países, muitas nações, impérios procuraram fazer isso, e o que eles estavam fazendo é justamente transmitindo o caráter de Satanás. Isso só funcionou, um país, né, uma nação teocrática, só funcionou quando Deus era o rei. E ele poderia, sim, instituir leis religiosas. Quando ele era o rei de Israel, isso poderia acontecer, porque ele conhece o coração humano, ele conhece tudo o que precisa ser conhecido. Já nós somos limitados, e por isso ele instituiu uma forma de governo para nós. Ele quer que as nações deste mundo tenham leis que pareçam com como é lá no céu, e não como se pareçam as leis de Satanás, né? Como ele faz, o governo de Satanás. E por isso eu quero mostrar para vocês, aqui num dos livros do H. Jones, ele falou muito sobre as leis dominicais, um homem muito com extenso saber e pesquisa, e ele disse assim: o governo livre é uma instituição divina. Não se originou entre os homens, mas é o próprio governo do céu. Desceu à terra como um presente de Deus. Olha só, isso ele está fazendo referência à Constituição Americana. Nós vamos falar um pouco sobre ela. A Constituição Americana, nos moldes como ela é feita, é uma instituição divina, porque ela mostra como é o próprio governo do céu e desceu à terra como um presente de Deus. Olha que belo. E aonde está na Bíblia essa forma de governo? Está aqui em Mateus 22, 21. Jesus, ali ser pressionado pelos judeus, a realmente ser colocado numa encruzilhada ali, se ele ia reconhecer o Estado civil ou não, né? Ainda mais o Estado civil tão opressor como era o Estado de Roma, Roma Imperial. Ele disse: então, ele lhes disse:
Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se Jesus não reconhecesse o governo civil, ele falaria assim, dê apenas o que é de Deus e deixe César para lá. Mas não foi isso que ele falou. Ele falou, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Ou seja, eu reconheço ambos os poderes. Eu reconheço o poder civil e eu reconheço o poder eclesiástico. E eles devem estar o quê? Separados. Perceba que ele não fala aqui. Presta atenção que é um pouco difícil entender essa frase, mas vamos pensar juntos. Deem a Deus, por meio de César, o que é de Deus. O que eu quero dizer com isso? Que o governo civil obrigue as pessoas a darem a Deus o que pertence a ele. Isso muitas vezes aconteceu. Um decreto dominical é justamente isso, dar a Deus o que é dele por meio do governo civil. Isso não foi o que Jesus disse. Nem o contrário disso também. Então, o que Deus falou? Precisa existir uma separação. Eu reconheço ambos os poderes, mas eu quero separação. Precisa haver separação de igreja e Estado. E aqui, algo que a gente precisa entender é que Deus apoiou sim o governo civil. É até um pouco, sinceramente, assustador, podemos assim dizer, ou não assustador, mas impressionante, acho que é a melhor palavra, em Romanos 13, 1-7, como Deus compara a instituição civil. Ele chama de ministros de Deus e dá razão de pagar impostos que esses ministros de Deus este propósito. Então, presta atenção, nós devemos devolver o dízimo à nossa igreja, porque existem ministros do evangelho que se dedicam de tempo integral a isso. Da mesma forma, os políticos e outras pessoas que se dedicam em tempo integral a isso, eles também precisam receber os impostos para que sejam pagos por isso. Então, é uma ordenança divina, meus queridos. Por isso que eu sempre falo sobre a importância de sermos honestos, sim, com nossos impostos, independente. A gente está falando aqui num contexto que Roma, eu tenho certeza que Roma era muito mais corrupta e problemática do que é o nosso país hoje, ou foi no passado. Com certeza, e foi nesse contexto que Deus falou isso. Deus não está falando aqui, eu gosto que eles fazem essas coisas erradas. Não, não é isso. Mas apesar das coisas erradas, o governo instituído, ele também impede muitos males acontecer. Vocês lembram que Paulo iria ser açoitado, mas devido a uma lei civil, ele foi protegido disso porque ele era cidadão romano? Então, ainda os poderes civis restringem, sim, muitas coisas ruins acontecer, apesar de todo o horror que a gente vê, todo roubo, mas não devemos nos corromper pela corrupção dos outros. Por isso, queridos, leis de trazer coisas importadas de outros lugares, baixar coisas que não realmente não que a gente baixa um programa, craqueia, são coisas que a gente está fazendo, sonegando impostos. E Deus falou assim, paga imposto. Dê a Deus o que é de Deus, é certo o que é de César. É uma ordenança divina. Assim como ele ordenou o sábado, ele ordenou outras coisas também. Que possamos ser obedientes em todas as questões. Vejam muitas igrejas também, lógico, na sua boa intenção ou na sua falta de recurso, usando programas pirateados. Eu sou da área de informática, por isso que é importante falar sobre isso também, que Deus requer de nós uma honestidade em todos os pontos. E ele nos dá o poder, o prato e o ouro é dele. Então, o prato e o ouro é dele, se nós pedimos para que possamos fazer as coisas legais, você acha que ele não vai nos ajudar? Com certeza. Pelo menos assim eu penso. Em Jeremias 27, 5-8, é muito interessante que Deus chama Nabucodonosor de meu servo. Olha só, ele é meu servo, e todas as nações servirão a ele. A gente sabe que Nabucodonosor veio se converter muito tempo depois, mas ele era servo do Senhor há muito tempo atrás, desde que Deus começou a dar as nações para ele. Mas a gente vê na própria história de Nabucodonosor que Deus coloca limites claros na instituição civil. Ali em Daniel 3, quando Nabucodonosor coloca uma lei religiosa para que através do seu poder civil, para que todos adorassem a imagem que ele tinha criado, Deus, de maneira bem clara, através dos seus servos, pôde dar uma resposta ao rei. Não adoraremos essa imagem, não faremos isso.
Isso não te pertence. Quer saber? Se Deus não quiser livrar, Deus pode livrar, mas se não quiser livrar, não tem importância, porque nós não transgrediremos a nossa consciência, a nossa liberdade religiosa. Então, queridos, a gente vê que existe aqui uma... E ele sancionou isso como? Estando presente na fornalha de fogo ardente. Nabucodonosor, eu te dou autoridade, mas ela tem um limite. Então, como é importante a gente realmente entender esses limites. É isso que eu quero fazer vocês entender. Porque existe parte que, sim, o governo civil pode fazer e tem parte que não. Então, qual é o papel, queridos, que o governo civil pode ou não pode fazer? Os 6 últimos mandamentos, o governo civil tem que ver com eles. E, na verdade, a própria razão do governo civil existir é os 6 últimos mandamentos, digamos assim, que trata o ser humano no nível do ser humano, nosso relacionamento interpessoal. Inclusive, antigamente, até mesmo o adultério, como está no mandamento, era crime nos Estados Unidos, por exemplo. Agora já não é mais. Então, mas algo muito importante, o governo ele não nos pune porque nós estamos sendo imorais, por exemplo, de roubar ou de cobiçar, ele não pune por isso, mas ele pune porque nós estamos sendo incivis. Ele não pode punir porque eu estou cobiçando a casa do meu vizinho ou o carro dele, porque ele não pode entrar no estado da minha mente. Mas ele pode me punir quando a cobiça se torna matéria real. Quando? Quando eu roubo o carro do meu vizinho. Quando a cobiça se torna em roubo. Então, aí que entra o governo, para ponderar em questões humanas para com humanas. Agora, quando entra em questões da minha relação para com Deus, os 4 primeiros mandamentos, o governo civil não tem nada que ver com isso. E toda vez que o governo civil tentar entrar neste meio, ele vai estar invadindo uma área perigosa e o resultado vai ser perseguição. Por exemplo, também, ali perto de 1888, além das leis dominicais, existiam as leis de blasfêmia. Ou seja, você não podia blasfemar contra Deus. Era instituída ali pelo governo, era uma lei, se não me engano, nacional, não só estadual. E isso era tido como algo bom, algo certo. Vamos impedir as pessoas de blasfemar o nome de Deus. Vamos impedir as pessoas a falar contra Deus. Elas precisam ter um respeito por Deus. E vamos instituir isso de maneira civil. Aí eu pergunto para vocês, isso é certo ou errado? Pensem um pouco. É certo ou errado o governo tentar proteger o nome de Deus e falar, não, ó, esse negócio aí a parada gay que houve, que usou símbolos religiosos, Jesus ali na cruz, aquela coisa, perdendo também para Satanás. Será que é papel do governo civil impedir essas coisas? Isso é importante nós pensarmos quanto a isso. Mas o outro ponto, até que nessa revista que eu mostrei para vocês, naquele artigo ele fala assim, ó, eu não estou falando que seria obrigado todo mundo a ir ao culto aos domingos. Aí ele coloca entre parênteses, se bem que isso não seria tão ruim. Olha só o pensamento. Mas aqui, até mesmo o Jones, ele fala sobre isso, que impor leis de moralidade cristã não é nada mais do que uma tentativa de obrigá-los a se tornar cristãos. Isso, na verdade, compele as pessoas, né, a serem hipócritas. Então, é muito importante a gente saber isso, que isso realmente acontece quando são impostas leis assim. Por isso que agora eu quero trazer não agora, daqui a pouquinho, vou trazer a história para que nós possamos conhecer a história e ver os resultados disso na história. Primeiro, por qual razão Jesus ele colocou essa separação de igreja e Estado? Por que ele não fez com que realmente fosse papel do Estado obrigar que as leis do homem para com Deus fossem impostas? Como o domingo, como a questão ou do sábado, né, que seria o certo, ou questão de leis de blasfêmias, ou qualquer outra, não ter outros deuses diante de Deus, não ter ídolos, porque não é papel do Estado isso. E essa é uma frase de Jones, existe no coração humano uma grande vontade de controlar, e se tiver oportunidade, irá controlar um ao outro. E isso é o contrário ao reino de Cristo.
Então, queridos, sempre que o ser humano não santificado tiver o poder, ele vai querer controlar. E isso é da natureza pecaminosa. E Jesus conhece isso. E ele sabe disso. Ele fala, por isso eu instituí igreja aqui, Estado aqui. Precisa haver essa liberdade, essa separação, para que haja sanidade, para que haja bem-estar, para que haja liberdade e não perseguição. Se dermos um poder a um ser humano e ele não tiver restrições, ele vai querer controlar. E a gente viu isso bem claro na questão do Covid-19, onde muitos prefeitos foram além do que lhes cabia, invadindo a liberdade do ir e vir das pessoas de maneira muito errada. Lógico que algumas liberdades precisam ser privadas, principalmente aquelas liberdades que eu não posso ter uma liberdade que, no ato de exercer a minha liberdade, eu estarei prejudicando a liberdade de outro. Isso foi até um exemplo que lá no livro Lei Dominical Nacional, que eu pretendo falar um pouco para vocês desse livro, um livro que é, na verdade, o debate que houve no Senado americano sobre quando estava para ser impostas as leis dominicais. Livro A Lei Dominical Nacional. Nisso, o senador Blair, ele tem argumentos tão fortes que quando eu ouvi os argumentos dele, eu não conseguia responder. E quando eu lia ali a resposta de Jones, aí eu via como aquele homem foi usado por Deus nesse momento. E ele fala assim, mas olha, e os mormons? Se não me engano, são os mormons, tá? Quase certeza. Que eles tinham, não sei se tem até hoje, eles podem ter mais de uma esposa. E naquela época era errado essa questão do adultério, né? Era uma lei nacional ali, você não poderia trair, senão você era penalizado por isso. E os mormons, eles tinham uma lei de liberdade deles, eles queriam ter essa lei de liberdade, poder ter mais de uma esposa, mas isso infligia na liberdade de outros. Por isso que ele falava por isso, que se deixa para as igrejas fazerem isso, olha só o mal que acontece. Por isso o Estado ele pode sim delimitar, falar, não, até aqui não, você não pode ter essa liberdade que você está querendo ter. E neste ponto ele está certo, por quê? Porque essa liberdade dos mormons quererem ter a liberdade de poder ter mais de uma esposa acaba afetando na liberdade de outros. Com certeza, no bem ou mal do país, né? Quando tinha essa outra lei, né? Agora, já que radicaram, você vê, quando você tira essa lei, agora pode tudo. Pode até casar consigo mesmo, pode casar com animais, com mais de uma mulher, vira realmente algo horrível de se ver. Bom, a gente sabe que em Apocalipse 13, ali temos uma lei dominical, uma lei de imposição, restrições comerciais serão impostas por um poder civil, um poder religioso. Nós sabemos claramente que isso não será o assunto de hoje e que as mensagens dos 3 anjos são realmente para desmistificar e mostrar a verdade a respeito dessa união. Então, ali Apocalipse 13 mostra a união desses 2 poderes e a união da igreja e Estado e realmente a perseguição que haverá. E a mensagem dos 3 anjos são as mensagens que vão desmistificar e falar, olha, aqui está a verdade sobre Apocalipse 13. O mundo está sendo enganado após a besta, mas nós estamos mostrando a verdade a respeito da besta, da primeira e da segunda besta. Então, esse é o nosso papel. Por isso que nós vamos aprender com isso agora na história, queridos. Olha só que interessante. Na Roma pagã, lá na época ali depois de Jesus, a Roma ela era instituída como pagã mesmo. Era uma nação pagã, era reconhecida pelo Estado, que a religião do Estado, havia união de igreja e Estado naquela época. E essa união, ela era não agora cristã, mas era pagã. E por isso foram impostas leis. Presta atenção nessas leis. Quando acontece a união de igreja e Estado, olha o que acontece. Nenhum homem poderá ter deuses particulares ou individuais. Nenhum homem poderá adorar por iniciativa própria qualquer nova divindade ou um deus estrangeiro, a menos que sejam reconhecidos pelas leis públicas. Segunda, adorem ao Deus segundo as leis do seu país e obriguem os outros a fazerem o mesmo, mas odeiam e punam os que introduzirem tudo o que seja diferente dos nossos costumes neste assunto. 3. Todo aquele que introduzir novas religiões, cuja tendência e caráter forem desconhecidos, por meio das quais a mente dos homens possam ser perturbada,
Se pertencer à alta sociedade, será banido. Se pertencer às classes inferiores, será punido com a morte. O que eles estão querendo dizer aqui? É proibido blasfemar contra os nossos deuses, Roma falava. É proibido blasfemar. É proibido ter outros deuses diante dos nossos deuses. E por isso, se a gente falar que leis de blasfêmia são corretas, a gente tem que ser justo. A gente não pode falar, não, eu quero ter liberdade, mas eu não quero que o outro tenha liberdade. A liberdade tem que valer para todos. A lei, ela tem que ser lógica e ela tem que ir até as últimas consequências. No caso, os discípulos, Paulo, foram punidos, foram mortos com razão, porque eles perturbaram a paz ali. Eles trouxeram outro Deus diferente, estranho para a nação pagã. E eles proclamavam a respeito e falavam contra os deuses dele, falando que isso aí, que nem Paulo falou, esse aí é Deus de prata, Deus de ouro, são imagens, o que vale isso? Eu tenho um Deus verdadeiro, o Deus do céu. E ao fazer isso, ele estava realmente sendo blasfemo contra a religião, contra o Deus ali da época. Por isso que muitos foram perseguidos, queridos. Então, a gente vê que, com o passar do tempo, a gente vê aqui que em Roma houve paz, houve muita perseguição, muitas mortes, o Coliseu Romano, toda aquela história que a gente sabe dos cristãos ser jogados ali com suas famílias e etc. A gente vê isso acontecendo. Mas, em 313, com o Edito de Milão, promulgado em 13 de junho pelo imperador Constantino, assegurou tolerância de liberdade de culto para com os cristãos e alargado a todo o território do Império Romano. Então, aqui houve algo bom, houve algo interessante. Foi algo que foi instituído ali. Opa, mudei, deixa eu voltar. Aqui. Foi algo que o imperador Constantino fez, que segurar a liberdade religiosa, separar. Aqui não, vamos fazer o seguinte: os cristãos estão sendo perseguidos, mas não, eles precisam ter liberdade, todos tenham liberdade. Esse foi o início. Aí teve a conversão dele, que a gente conhece, a gente diz que é a falsa conversão, porque os frutos não foram santificados, ele trouxe ali muitos rituais pagãos para dentro do cristianismo. Mas após, presta atenção nessa sequência, houve liberdade religiosa, houve paz. Logo depois, houve o quê? União da igreja e Estado através desse ato. E ele declarou que, na verdade, Roma agora não era mais pagã, Roma era cristã. Então, houve união da igreja e Estado. Não, isso vai ser bom. Agora todos, porque colocar no governo civil os princípios do cristianismo, não é que nem colocar o princípio do paganismo, é diferente, não vai ser a mesma coisa. O paganismo é algo imoral. Agora, o cristianismo é algo moral. Vamos instituir a moralidade cristã na nossa nação. Vai ser algo bom para todos. O que veio depois? Em 321, a lei dominical de Constantino. A primeira lei dominical. Isso já existiu e veio logo após essa união de igreja e Estado. E depois, em 325, o Papa Silvestre declarou oficialmente que o domingo era dia do Senhor. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou ler só o começo aqui desse decreto dominical de Constantino, que todos os juízes e todos os habitantes das cidades e atividades ligadas ao comércio descansem no venerável dia do sol. E aí ele vai continuar, vocês podem ler isso depois, mas muito importante a gente ter essa noção, né, de que isso vem, sim, também depois da liberdade religiosa, vem a perseguição, quando ela é suprimida, une a igreja e Estado, coloca o decreto dominical e a gente conhece a história da Idade Média. A terrível história da Idade Média. Tão absurda, a gente vê que milhares de pessoas eram mortas, os valdenses, né, muitas vezes por serem obrigados, porque aí você tem que começar a obrigar as pessoas a serem morais. Eles eram obrigados a assistir às missas, e se eles não fossem assistir às missas, viam ali então o poder civil devastá-los, destruí-los, matá-los a sangue frio. Era isso que acontecia. Tá? Então, esse é um outro ponto importante para nós estarmos entendendo, né? Então, a gente vê que existe hoje a besta
nossa interpretação do Apocalipse 13, ali a segunda besta, a besta que sobe da terra, é uma besta que tem 2 chifres, e esses 2 chifres a gente sabe que significa o republicanismo e o protestantismo, que os chifres são poderes bons, né? O republicanismo, não sei se vocês sabem, significa um país sem rei. E o protestantismo, uma igreja sem papa. Por que isso? Porque os fundadores dos Estados Unidos, aqueles que foram no navio Mayflower, saíram da Europa, onde existia reis. E só para vocês terem uma ideia do que era ter reis, uma das leis que existiam na época para um rei, não sei se era geral ou se era só num reino, mas quando um casal se casava, um rei, era uma lei civil isso, o rei tinha direito da noite de núpcia com a noiva desse outro sujeito ser dele. E depois outras noites poderiam ser do homem que casou com a esposa. Isso é indignante, é terrível de ouvir, é terrível de escutar, mas isso é ter rei. E o que é ter papa? Você não poder ter sua própria crença, adorar a Deus no seu próprio dia e em outros cultos, se você quiser, crer em algo diferente. Você não pode ter isso. Então, esses cristãos saíram da perseguição da Europa em busca de um país livre, onde não teriam essas barbaridades, onde teriam, de fato, liberdade. E o que aconteceu? Vamos falar um pouco da história dos Estados Unidos nesses momentos finais. Eu vou passar bem rápido, não vou ler os textos pelo tempo. Tenho apenas mais alguns minutos. Então, a gente vê que no começo dos Estados Unidos, eles saíram de lá querendo liberdade, mas a mentalidade que foi construída, a mentalidade papal, não saíram deles. E quando eles instituíram ali um governo nos Estados Unidos, que deveria ser um governo, então, agora de liberdade para todos, eles queriam liberdade só para eles. Só para vocês terem uma ideia do que um dos principais ministros da colônia lá de Massachusetts tornou o mundo anticristão. E a igreja nunca sofreu dano com a punição de hereges. Então ele queria o quê? Liberdade só para eles. E dessa forma eles perseguiram a todos ali. Então houve realmente uma nação cristã, Estados Unidos, uma religião instituída, e começou a perseguir aqueles que diferiam neles. E não levou muito tempo para que essas medidas se tivessem o resultado inevitável, né? Quem sabe que é a perseguição. Bom, e o que aconteceu? Roger Williams, não sei se vocês conhecem, mas ele veio lá da Europa falando, nossa, eu vou poder ter liberdade, eu vou poder agora entrar nesse país, imagina ele entrando no país, respirando fundo, falando, aqui é o país da liberdade, saí da Europa, estou nos Estados Unidos. Quando ele começou ali, que ele era um homem de vasto saber, começou logo a ter influência, e ele começou ali a já se misturar ali com os grandes da nação. Quando ele começou a divergir, começou a ter perseguição contra ele. E aí ele viu que, na verdade, ali não era esse país como ele acreditava ser. E ele, como era alguém que lutava a favor da liberdade religiosa, de fato, como deveria ser, ele começou a ser perseguido, teve que realmente foi perseguido de uma forma que ele teve que ir para a mata selvagem, aquela mata virgem mesmo, ficar 14 semanas para não ser morto. E ele era contra a obrigatoriedade do culto, contra realmente as pessoas terem que ser cristãs ou de igreja X para poder ser um político, e tinham que ser obrigados a pagar dízimo à igreja. Eram coisas que aconteciam nos Estados Unidos. E aí, depois de um período de tempo, ele ficou ali, foi ajudado por, se não me engano, pessoas ali nativas dali do lugar. E aí até que ele foi para um estado chamado, se não me engano, Rhode Island, eu não sei como pronuncia corretamente, mas nesse estado ele pôde começar ali a ser influente e começou a colocar as leis da liberdade religiosa, separação de igreja e Estado. O Estado, então, começou a prosperar, crescer, um pequeno Estado começou a se tornar grande, até que aí sim, isso foi levado a cunho nacional, e a Constituição americana foi baseada nesses princípios de Roger Williams, um homem realmente usado por Deus para instituir a liberdade civil e religiosa na América.
Só para, então, finalizar, eu vou finalizar com alguns textos do Espírito e Profecia, mas para vocês entenderem como é a Constituição americana, olha o que ela diz. Isso é um governo como Deus quer, viu, queridos? Consideramos como verdade evidente que todas as pessoas foram criadas iguais. Foram dotadas por seu Criador de certos direitos inalienáveis, encontrando-se estes o direito da vida, a liberdade e a busca da felicidade. E a Constituição garante, nos termos mais explícitos, a inviolabilidade da consciência. Nenhum requisito religioso jamais se exigirá como qualificação para qualquer cargo de confiança pública nos Estados Unidos. O Congresso não fará nenhuma lei que estabeleça uma religião ou proíba seu livre exercício. Olha que bonito isso aqui. Aqui fala também sobre liberdade de expressão, da imprensa, de se reunirem pacificamente. A gente até viu agora o STF fazendo algo bem contra a liberdade de expressão aqui no Brasil, né? Mas não vamos falar sobre isso. Mas aqui, olha o que diz também o outro artigo aqui. Os elaboradores da Constituição reconheceram o eterno princípio de que a relação do homem para com seu Deus está acima de legislação humana e de que seus direitos de consciência são inalienáveis. Não foi necessário o raciocínio para estabelecer essa verdade. Temos consciência dela em nosso próprio íntimo. E é essa consciência que, em desafio às leis humanas, tem sustentado tantos mártires nas torturas e nas chamas. Sentiam que seu dever para com Deus era superior às ordenanças humanas e que nenhum homem poderia exercer autoridade sobre sua consciência. É um princípio inato que nada pode desarraigar. Documentos do Congresso dos Estados Unidos da América do Norte. Ellen White falando da Constituição americana realmente como se fosse algo divino mesmo. Algo belo que, infelizmente, será passada por alto, pisada a pés, devido à às leis dominicais. Eu, Marlon, não acredito numa mudança de Constituição. Mas 19, vários pontos da Constituição foram deixados de lado, porque até mesmo algumas constituições prevê, em tempos de emergência, calamidade, alguns pontos não são obedecidos, né? Então, eu penso que seria algo parecido. Minha opinião, posso estar errado. E aqui Ellen White fala no grande conflito que, na verdade, esses princípios dados na Constituição americana são os segredos do seu poder e prosperidade. E muitos países começaram, então, depois que os Estados Unidos lançou a Constituição, copiar tudo ou parte dessa Constituição. E é por isso que hoje, queridos, nós vivemos a liberdade. A gente sabe que na história adventista, até mesmo aqui no nosso país, foram de muita perseguição. Você não podia pregar sobre o adventismo ou protestantismo em lugares que eram totalmente católicos, você era expulso dali. Isso bem próximo do nosso tempo. Quando o governo começou a instituir leis parecidas com o que foram lá dos Estados Unidos, isso no mundo inteiro começou a ter o quê? Liberdade. Se a gente vê os países que não têm isso, a China, outros países que não têm isso também, a gente vê o quê? Pessoas sendo perseguidas. E realmente sendo prejudicada por isso, né? Então, a gente vê que o mesmo efeito que os Estados Unidos fez de o mundo começar a copiar ela nessa Constituição, que trouxe paz ao mundo. Da mesma forma, quando os Estados Unidos revogaram os princípios da sua Constituição, o mundo também vai copiar da mesma forma. E é interessante que o mundo, hoje, ele goza prosperidade em muitos aspectos, muito diferente da Idade Média, logo após que a liberdade de consciência, ali começando com os reformadores, começaram a ser promulgada. Porque quando você traz liberdade de consciência, você traz o quê? Capacidade de criatividade, empreendedorismo, pessoas poderem pensar, exercer o pensamento. E quando você restringe isso, você volta à Idade Média, à Idade das Trevas. Foi isso que aconteceu. A gente sabe que o saber na Idade das Trevas foi muito pequeno e muito ruim. Bom, enfim, da mesma forma como em Roma houve liberdade, logo depois houve a união da Igreja e do Estado, depois leis dominicais, depois perseguição. Nos Estados Unidos aconteceu também algo semelhante. Liberdade religiosa, mas logo após, alguns anos depois, 1789, a Carta de Direitos, que a gente leu ali parte dela, foi colocada. Alguns anos depois, foram começadas as primeiras tentativas de
aproximação da igreja e Estado e tentativas de leis dominicais. E o que é interessante, muitos de nós esperamos as leis dominicais virem, sendo que, na verdade, eu creio que é assim, quando o alto clamor ali, as 3 mensagens evangélicas são começadas a ser pregadas de maneira alta, aí que veio o decreto dominical. E foi mais ou menos isso. Aqui em 1828, 29, Guilherme Miller estava ali pregando, outras pessoas pregando, aí vem as leis dominicais. Isso é muito interessante. E aí, eu não vou falar agora, mas aí teve vários passos, pelo tempo eu não vou poder falar, vários passos ali das leis dominicais começando a ficar mais fortes. E o que é interessante, que foi aproximando de 1888, tempo que Ellen White falou que o alto clamor começou a ser dado, que as leis dominicais se tornaram muito, muito fortes. E aqui a gente vê esse periódico que Jones e Wagner fizeram, The American Sentinel. Se vocês não viram sobre a visão de Salamanca, anotem aí, leiam depois, coloca Salamanca aí no aplicativo, vocês vão poder ver essa visão, você vai ver o que Ellen White fala sobre The American Sentinel, pesquisa sobre isso. Ela fala que todo adventista deveria ler isso com atenção, aprender o que está ali para poder proclamar aos outros. Ela foi contra a igreja tirar o sábado dessas revistas, porque essas revistas eram mandadas às mais altas autoridades do mundo, dos Estados Unidos, e eles liam para realmente despertar as pessoas sobre a verdade das questões das leis dominicais. E aqui está, né, o projeto de lei do senador Blair, que era uma lei para assegurar o povo desfrutar do primeiro dia da semana, comumente conhecido como Dia do Senhor, como dia de descanso, para promover a sua observância como dia de adoração religiosa. E aqui, foi em outubro, a Assembleia de Minneapolis. Pouco tempo depois, em dezembro, 1 mês e meio, 2 meses depois, houve, então, lá Jones no Congresso americano para debater contra a lei dominical. E logo depois, em 1904, mais ou menos, Ellen White fala que Jesus já poderia ter vindo. Então, queridos, se nós, como povo, tivéssemos aceito a mensagem de 1888, eu penso que essa lei dominical poderia ter sido imposta e Jesus ter vindo logo depois, é uma opinião minha, está ali nos escritos. Mas, da mesma forma, a gente vê, vamos começar a pregar sobre liberdade religiosa, ir contra essas dominicais, pregar sobre a justiça de Cristo, pregar sobre a verdade do sábado, do Senhor, profecias. Então, as leis dominicais virão. Eu vejo agora muitos líderes de nossa amada igreja se levantando para pregar coisas que são da verdade para este tempo, e eu creio que, por conta disso, sim, as leis dominicais vão começar a ser mais faladas, porque quando vem o alto clamor, vem as mensagens do terceiro anjo, vem, então, as perseguições, como uma forma de Satanás restringir a pregação do evangelho. Aqui está o livro que eu indico a vocês lerem, a Lei Dominical Nacional. Quem lê inglês, eu vou indicar agora aqui, peço que anotem o que eu vou falar agora, ellenwhiteaudio.org. Anotem esse site, ellenwhiteaudio.org. Lá você encontra esse livro em áudio. Ou você pode acessar também o site da Editora dos Pioneiros, para depois do sábado adquirir também esse livro físico, editoradospioneiros.com.br, editoradospioneiros.com.br. E também, se você lê inglês, ouve inglês, lá nesse site ellenwhiteaudio.org, na parte de inglês, tem vários outros livros de Jones a respeito de leis dominicais, né? Tem o The Rights of the People, o Direito do Povo, que é um livro tremendo para que possamos crescer neste assunto também. E tem vários outros ali também, que são realmente uma grande bênção. Eu não vou poder trazer esses outros pontos, quero terminar só com alguns textos de Ellen White, e aqui vou pular, né, vou trazer a ideia do texto para vocês. Então, deixa eu beber uma aguinha aqui, que minha voz está falhando. Então, a gente vê que quando as leis dominicais forem impostas nos Estados Unidos, isso será seguido do quê? Apostasia nacional e ruína nacional. Aquilo que o Trump fala, né? Vamos fazer a América grande novamente. Na verdade, essas intenções deles de aproximar a igreja do Estado, tirar com a emenda Johnson, que protege o Estado da interferência da igreja em eleições, ela realmente vai trazer o quê? Ruína nacional, e não trazer a grandeza dos Estados Unidos, que o que trouxe a grandeza dos Estados Unidos foi, sim, essa separação
de igreja e Estado. E ao a gente proclamar, queridos, sobre isso, muitas pessoas serão despertadas para a verdade. Ao nós lutarmos contra isso, é isso que Ellen White fala. Quer ver? Ó? Aqui ela fala que as nações vão imitar o exemplo dos Estados Unidos contra esse ponto. E aqui ela fala assim, ó, o movimento dominical está agora abrindo caminho nas trevas. Os líderes encobrem a verdadeira questão. E muitos se unem ao movimento e não percebem para onde propende a tendência oculta. Eles estão seguindo e agindo como cegos. Não veem que se um governo protestante abandona os princípios que deles fizeram uma nação livre e independente, e pela legislação introduz na Constituição os princípios que propaguem a falsidade e a ilusão papal, eles estão se lançando nos horrores humanos da Idade Média. E, queridos, é triste, mas a gente sabe que é verdade. A perseguição vai voltar. É lógico que a gente sabe que nós poderemos ser guardados pelo Senhor, mediante o recebimento da chuva serôdia. A única coisa que pode nos proteger não é... Eu moro no campo, mas não é o fato de, em si, morar no campo, não é o fato de, em si, fazer algumas coisas que Deus quer que a gente faça, não é o quanto você sabe de sobrevivência na selva, não é nada disso que vai capacitar a gente, lógico, de estar em pé diante desses eventos, e pregar a verdade e suportar os eventos finais. É o recebimento da chuva serôdia, é o recebimento da justiça de Cristo. Lógico que tudo isso nos leva a atender os conselhos de Deus para este tempo, mas que a gente não pegue a nossas próprias justiças ou coisas que a gente vê para suportar isso que nós vamos viver. E Deus nos ajude realmente a cumprir o nosso dever, que é fazer tudo que está ao nosso alcance para evitar que o perigo que se aproxima. De que forma? Devemos trabalhar mais diligentemente para adiar, até quando for possível, a calamidade que se aproxima. Não devemos permanecer calados nesse tempo, como o povo de Deus que guarda os mandamentos. Nós deveremos fazer o quê? Fervente, eficaz oração deve ascender ao céu para que essa calamidade seja deferida, até que possamos realizar a obra que por tanto tempo temos negligenciado. A noite está chegando, trabalharemos enquanto é dia, porque logo a noite vem quando ninguém pode trabalhar, ou pelo menos será muito difícil para trabalharmos dessa forma. Eu não vou falar, mas aqui ela fala que muitos estão despreocupados, falando, não, se Deus profetizou que vai vir isso aí, certamente vai vir. Então, obrigado para quem estão vendo as leis dominicais, deixa rolar isso aí. Mas o que é? Olha o que ela fala. Mas o Senhor não nos livrará se não fizermos algum esforço para realizar a obra que Ele nos confiou. Somos atalaias dele. Eu fiquei pensando, mas Senhor, eu falar contra as leis dominicais, eu não vou estar adiando a vinda de Jesus? Daí eu pensei assim, imagina que aqui é a vinda de Jesus, na minha mão. E aqui é as leis dominicais. E se nossa oração, irmãos, em vez desse seu período de tempo, fizer com que esse período de angústia seja diminuído? Oremos por isso. Mas mesmo que não seja isso, o fato de nós trabalharmos contra isso fará com que muitas mentes sejam despertadas para a real verdade sobre as questões. Devemos agora fazer tudo o que for possível para derrotar essa lei dominical. Ela apareceu alguma coisa, união de igreja e Estado, devemos ir aonde for necessário, às autoridades competentes, às nossas redes sociais e falar sobre a verdade do que nós estamos vendo aqui. Por isso, queridos, estudem esses livros. Um outro livro que eu acho importantíssimo, além do A Lei Dominical Nacional, é A Mensagem do Terceiro Anjo, que a editora dos Pioneiros também acabou de lançar, que fala realmente, Jones ele começa mostrando que os Estados Unidos tinham imposto uma lei lá que realmente unia a igreja e Estado. E por conta disso ele mostrou que isso seria o primeiro passo de muitos, mas que Deus aí permitiu que não acontecesse mais, né? Para dar mais tempo ao nosso povo, porque não estávamos preparados. Mas aí ele fala então da justiça de Cristo, como receber, como estarmos preparados. E é isso que ele quer que nós estejamos hoje. Por isso eu convido a todos a lerem esses livros, são preciosos, maravilhosos, poderosos, que Ellen White fala que esse livro, A Mensagem do Terceiro Anjo, foi feito, ela fala, alguma palavra, ou feito, framing em inglês, algo assim, pelo Espírito Santo. E aqui nós temos que realmente permanecer firmes e crer. Eu vejo muitos irmãos descrendo coloca esses textos de Ellen White como os condicionais, mas eu não vejo isso como condicional.
A igreja pode parecer prestes a cair, mas ela não cairá. Isso é uma promessa do nosso Deus, de que Ele que está guiando a nossa obra. Isso não é uma promessa condicional, isso é uma promessa real. E quem fala que é condicional, eu acredito que está seguindo o caminho do diabo. Que nós possamos nos manter firmes e proclamar a verdade para este tempo. Que Deus nos prepare, que Deus nos ajude. Eu acredito que antes de orar teremos uma canção aí, né? Ó Pai, Pai querido, nós precisamos aqui agora clamar ao Senhor. Clamar, Pai, porque nós vemos que a nossa justiça, aquilo tudo que nós fazemos de certo, ou aquela nossa fé que temos exercitado há tanto tempo, ainda não é suficiente, Pai, para aguentar ou suportar os eventos que estão diante de nós. Ó Pai querido, nós precisamos de algo melhor, mais nobre, mais perfeito. Precisamos da Tua justiça. E sabemos que, pela fé, podemos ter ela agora, nesse exato momento. E nós a aceitamos, Pai, essa justiça. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem algo muito mais precioso para nós. Uma justiça maravilhosa, bela, de 33 anos de perfeita obediência de nosso Jesus. E nós a aceitamos. E obrigado, Pai, porque o Senhor considera ela como nossa. Nós te louvamos por isso. E nós realmente queremos, Pai, que sejamos transformados à imagem do nosso Salvador e Senhor. Para que possamos realmente agradar ao Senhor com nossa maneira de viver e proceder, buscando obedecer todas as suas orientações que o Senhor traz para nós. Acima de tudo, mudando nosso coração duro para o coração mole, um coração realmente de carne, que ama tanto nas ações perante as pessoas, mas amemos também nas reações que temos. Queremos pedir, Senhor Deus, pelo nosso país, pelo nosso mundo, mas pela Tua amada igreja e pelo Teu povo, para que se prepare para esse evento que está diante de nós, para que todos nós possamos aproveitar as oportunidades de receber a chuva temporã, a chuva serôdia também, para estarmos de pé diante dessa situação que está diante de nós, que possamos realmente combater essas leis, mas que não sejamos realmente vagarosos no aprender esses assuntos tão importantes, realmente duros de coração, Pai. E precisamos entender mais, precisamos estudar mais, Senhor. Que realmente tomemos atitude, Senhor, para que isso seja real em nossa vida hoje, para que nós dominemos esses assuntos de liberdade religiosa, sobre o Teu santo sábado, sobre, sim, viver as leis de saúde, sim, Pai, viver a realidade que o Senhor quer que nós vivamos em todos os sentidos, mas também, Pai, acima de tudo, e como mais precioso, de como obter a Tua justiça, essa justiça plena e perfeita, e realmente deixar de lado todas as nossas próprias justiças e crer somente em Ti. Eu peço pelos meus irmãos que estão assistindo, que irão assistir por outros meios essa mensagem. Que o Senhor alcance os nossos corações por Sua graça. E obrigado, Pai, porque em nome de Cristo Jesus, o Senhor atenderá a nossa oração. Em nome dele que nós oramos. Amém.